Guerras mundiais. Se você prestou minimamente atenção nas aulas de história do seu professor, então você já tem uma ideia do que é uma guerra mundial. Mas se como eu, você só ia pra escola pra comer merenda e jogar truco com os caras do fundão, então eu vou dar um resumo bem porco de um dos acontecimentos mais conflitantes da humanidade. A Segunda Guerra Mundial. Bom, ela foi um conflito global. Jota. Parabéns, Zé! Que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, organizadas em duas alianças militares opostas. Os aliados, formados por França, Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo, com Alemanha, Itália e Japão. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados, em estado de guerra total. Os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços da guerra, sendo que foi nessa época, durante a corrida armamentista, onde ocorreu a criação da primeira arma de destruição em massa, a Trinity. Também conhecido como a mãe das bombas, que ela foi desenvolvida por Oppenheimer, o pai dela. Para vocês terem uma noção, a guerra só chegou ao fim quando o Japão assinou a sua rendição, alguns dias depois da detonação em Hiroshima e Nagasaki. Tragédia essa que nunca poderá se apagar da memória e nem da cultura dos japoneses. Fato curioso. Vocês sabiam que o Godzilla foi criado com a intenção de representar o medo dos japoneses às armas nucleares? Por isso que ele é sempre retratado como um monstro radioativo, que veio do mar, no seu primeiro filme. O mesmo mar que foi de onde veio os aviões, com as famigeradas Fat Man e Little Boy. Não é surpresa pra ninguém quando eu digo que esse foi um marco na história da humanidade, sendo retratado em dezenas de livros, filmes e principalmente em videogames. Todos eles tentando trazer à tona um pouco do sentimento e vivência daqueles que lutaram na linha de frente. Tá, vamos lá. Eu já dei uma explicação bem porca sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas agora eu vou aproveitar esse momento para trazer alguns exemplos para vocês sobre boas obras que tentaram retratar essa trágica história. PlayStation 2. Que atire a primeira pedra quem nunca foi na casa de um amigo rico só para jogar os melhores clássicos que o camelô do tio Zé podia nos proporcionar. Ô moço, 3 por 10, 3 por 10. E entre esses clássicos, tínhamos o famigerado Medalha de Honra, lançado pela EA. Na época que ela sabia fazer jogo bom. Não essas bombas que a gente tá vendo hoje em dia. Morra, sucumba! O Medalha de Honra foi lançado dia 31 de dezembro de 99 e teve uma coletânea de 4 jogos para o console. Sendo que o mais lembrado pelos fãs é o Medal of Honor Frontline. E não ouse julgar meu inglês, tá me ouvindo? Seus gráficos, que eram muito impressionantes para a época, conseguiam causar uma imersão incrível para os jogadores. E a sua construção de história, ambientada na Segunda Guerra, era de tirar o fôlego. É fato que todos que jogaram se recordam nitidamente da primeira fase do jogo, que se passa no dia D, na Normandia, com a icônica cena do desembarque das tropas na praia. E fala a verdade, isso não é uma referência clássica ao filme Resgate Soldado Ryan de 98. O jogo foi tão bom que até recebeu um remaster para o console seguinte, o PS3, em 2010, na coletânea do Medal of Honor Limited Edition. Agora vamos de obra cinematográfica. Um bom exemplo foi o filme Até o Último Homem, interpretado pelo lindíssimo Andrew Garfield. O filme é baseado em fatos reais, de um soldado chamado Desmond Doss, que, sem dar um único tiro, recebeu a maior condecoração militar dos Estados Unidos. Por mais que as cenas de guerra só aconteçam do meio para o final do filme, ele foi muito bem recebido pela crítica, ganhando 6 Oscars em 2017. Uma cena muito marcante desse filme, pelo menos pra mim, é quando os soldados começam a escalar as muralhas após verem o pelotão que iriam substituir. O medo, a apreensão, o desespero, tudo é transparecido na face dos atores. Essa cena curta consegue transparecer nitidamente o que cada um daqueles soldados sentiam. O desespero e o medo de não poder voltar pra casa. Isso sim é cena de guerra. Acho que após toda essa enrolação eu já posso dar um início no contexto do vídeo. Então vamos lá! Todos os anos, durante o período do Natal ou Ano Novo,
A Epic Games oferece jogos de graça, como Ghostwire, Guardiões da Galáxia e até o GTA V, que foi oferecido em 2020. E esse ano não foi diferente. Entre eles tinha o Sifu, e eu vou trazer uma análise quando eu achar tempo pra jogar, eu prometo. Control, pela milionésima vez, e Hell Let Loose. Eu admito que eu fiquei muito hypado pra jogar. Então depois que eu adicionei na minha biblioteca, eu já coloquei o jogo pra instalar e chamei o meu amigo para um Trash Dive. Yeah! Piada cringe da porra. Após o jogo terminar de instalar, eu já corri pra testar ele com meu amigo. E admito que aquela não seria minha primeira experiência com o jogo. Até porque eu já tinha visto algumas reviews e gameplays engraçadas. Então eu estava bastante animado e ansioso para dar umas boas risadas com a barbaridade que eu ia ver. Mas antes de eu dar continuidade nesse vídeo, eu preciso me vestir a caráter. Então, fica aí só um segundinho, eu já volto. E muito obrigado pelo carinho por ter me emprestado o chapéu. Seja lá o que Born to Wolf signifique. E você não precisa escrever nos comentários, eu não quero saber o que é. O jogo começou com uma campanha no Kickstarter, plataforma que serve como uma host para financiamentos coletivos de projetos. E em 2017, o jogo conseguiu arrecadar mais de 220 mil dólares. Porém, foi somente em 2019 que o jogo conseguiu sair do papel. Com acesso antecipado para os computadores e logo depois, quando finalizado, para o PlayStation 5, Xbox Series S e X. Com o enorme sucesso do estúdio, o criador decidiu vender os direitos do jogo para sua editora por 31 milhões, com adição de 15 milhões de euros, com base no desempenho do jogo. Logo após isso, a Team 17 fundou a Cover 6 Studios para tomar conta da sua galinha de ovos de ouro e trabalhar numa possível continuação do jogo. Mas com andar da carruagem, é mais provável que vamos ver o final de One Piece do que um Hell Let Loose 2. As partidas são formadas por 50 jogadores de cada lado, cada um com o objetivo de controlar os 5 setores do time adversário, ou o máximo possível até o cronômetro zerar. E para cumprir esse objetivo, o jogo te proporciona certos tipos de classes. A dos fuzileiros menores, que serão a maioria dos jogadores esses equipados com armas comuns como fuzis e metralhadoras, o pelotão de reconhecimento, também chamado de Sniper e apelação, caralho! E os blindados, que serão os responsáveis pela artilharia pesada, com os famigerados tanque Panther e M4A1 Sherman. Quando eu citei a parte da comunicação por VoIP do jogo, não foi apenas por uma ponta solta no meu roteiro. A interação entre os players é essencial para a coordenação das tropas e conquista dos objetivos. Cada soldado consegue se comunicar com seu esquadrão, e o líder desse esquadrão deve se comunicar com os outros para tirar o máximo de vantagem dos seus inimigos. Isso era o que os desenvolvedores esperavam para o uso dessa mecânica. Mas não é nada incomum você ver cenas como essa daqui, ó. Só tome distância, não é crime de guerra se ele for inimigo, beleza? Os gráficos de Hell Let Loose são estupendos. Por usarem a Unreal Engine 4, a empresa conseguiu tirar o máximo proveito para criar iluminações dinâmicas e mapas incrivelmente detalhados, trazendo à tona toda a precisão histórica que eles queriam retratar. Tanto que isso é transparecido nos mapas jogáveis, sendo que os mais famosos se passam na Normandia, Kherson e Stalingrado. Eu perdi a conta de quantas vezes eu parava tudo que eu estava fazendo apenas para apreciar a riqueza nos detalhes. E não é somente nos mapas que o jogo apresenta essa precisão. Armas, uniformes e até os veículos do jogo trazem esse sentimento à tona. E por mais que eu tenha amado a minha primeira experiência nesse jogo, o mesmo nível de realidade que eles aplicaram no desenvolvimento foi o que me afastou, por assim dizer. Até porque não é novidade pra ninguém que eu sou um jogador casual. Nunca fui do tipo de pessoa que joga algo competitivamente. Então, pra mim foi um bata-choque ao desviver o meu primeiro adversário. O choque ao ver o meu inimigo caído ali, sem uma marcação na minha tela, sem nenhum tipo de numeração de experiência. Poxa, nem uma caveirinha vermelha igual a do Battlefield, cara. Uma única bala foi necessário pra derrubar ele. A partir dali, tudo foi pra água abaixo. Se eu não tinha nenhum tipo de estímulo de dopamina ao matar meus adversários, então não tinha motivos para avançar contra eles. Adrenalina deu espaço para o medo. E toda vez que era avistado por eles, eu só tinha um pensamento na minha mente: se eu não eliminar, então eu serei eliminado. Eu estava jogando não para me divertir, mas para sobreviver ao campo de batalha. Eu prestava atenção em cada passo, cada bala,
e a constante tela de morto em ação conseguia me deixar ainda mais ansioso. E por não ter a companhia constante do meu aliado, a cada novo encontro se tornava um verdadeiro rolar de dados. E eram esses dados que decidiriam se iria sobreviver para lutar mais um dia. Eu sei que esse último trecho foi um pouco melancólico demais, mas eu quis apenas tentar transmitir as minhas primeiras experiências com o jogo. Infelizmente, como todos os jogos FPS, ele tem uma grande curva de aprendizado. Curva essa que eu infelizmente não consegui me adaptar. Ainda mais contra pessoas que jogam o jogo desde o lançamento dessa bagaça. Acho que essa é a única crítica que eu consigo fazer a esse jogo. Algumas pessoas também reclamam de otimização, mas graças ao meu bom Deus, o meu PC não explodiu enquanto jogava. Para os interessados, o jogo tá custando R$ 234 na Steam. Valor um pouco salgado na minha opinião. Mas como a Steam é a rainha das promoções, uma hora ou outra você consegue achar ele no preço bem bacaninha. Como eu peguei ele de graça na Epic, eu não vou poder convidar vocês para jogarem comigo. Mas quem teve a mesma sorte que eu, chama lá. Mas fiquem calmos comigo, pelo amor de Deus! Então é isso. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado. E se você tá vendo no replay, espero nos vermos na próxima. Valeu, falou, fui! Boa sorte nos campos de batalha de Hell Let Loose.